Oi lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação com 3 fundos imobiliários logísticos de base 100. Eu quero mostrar para vocês o quanto que a gente teria que investir e quantas cotas a gente teria que ter para ter um salário mínimo desses 3 fundos imobiliários. E depois que a gente fizer essa comparação, eu quero fazer mais uma comparação com um fundo imobiliário logístico de base 10, que é o GALG 11. Os 3 fundos imobiliários, eles são bastante conhecidos, eles são talvez entre os 4 melhores fundos logísticos, que é o BTGLG 11, o XPLG 11 e o VILG 11. Os 3 são de base 100, eles são excelentes fundos, bastante diversificados, eles são multi-estados. Vamos ver essa comparação, vamos trocar uma ideia sobre isso. O preço atual do BTLG 11, pessoal, é R$100. A gente precisa atualmente, para o nosso target, R$ 1.320, que é o salário mínimo, 1.784 cotas. Legal, a gente precisa ter investido R$178 mil, é bastante dinheiro. Essas informações eu peguei do Estados Invest, o preço atual e tudo mais, e o dividend yield é bastante importante. Esse 8,94, ele demonstra que, olha, é menos que 1% ao mês. Se você pega esse 178 mil, 1% daria R$ 1.780. A gente já vê que ele está rendendo menos que 1%. Isso é lógico por conta do dividend yield dele. Ele é menor que 12. Se ele é menor que 12, ele rende menos que 1% ao mês. A gente não pode esquecer antes que pense, nossa, fundos logísticos é horrível. Não é, pessoal. Os fundos de tijolos, eles sofrem quando a Selic está alta. É sempre o mercado, no caso, os fundos imobiliários, a bolsa de valores, ela é cíclica. Quando a Selic ela está alta, ela prejudica, ela faz com que os fundos imobiliários de tijolos não rendam tanto. E quem rende muito nesse momento são os fundos de papéis. A gente já sabe. Então, o momento para comprar fundos de tijolos é quando a Selic está alta, porque os fundos de tijolos eles estão descontados, eles estão nos preços mais acessíveis. Sempre quando a Selic estiver baixa, é o momento para você comprar os fundos de papéis. Isso é meio que um conhecimento comum. Conforme você vai entendendo do mercado, você vai aperfeiçoando seus conhecimentos, você percebe que isso é sempre desse jeito e é cíclico. Então, hoje a Selic está alta, amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, a Selic vai estar baixa. E naquele momento vai ser a melhor oportunidade para você comprar excelentes fundos imobiliários de papel, que eles estarão descontados. E provavelmente vai ser péssimo para comprar tijolos, fundos imobiliários de tijolos, porque eles estarão acima do preço, eles estarão rendendo o que rende hoje, basicamente, os fundos imobiliários de papéis. É sempre isso, é uma gangorra. Então, fundos imobiliários de logísticos, eles não são ruins de maneira nenhuma. Esses 3 que eu vou abordar aqui, vamos lá. A gente viu que a gente precisa de 178 mil. Para o XPLG 11, pessoal, olha, que é o outro, ele está custando R$ 108,95. Ó, o dividend yield dele é 8,09. Então, na lógica, olha, a gente precisa de R$ 191 mil. Olha que interessante. Toda vez que você vê esses dividend yields aqui, olha, eles sempre... Você consegue ver a percepção deles ficando mais clara quando você coloca um volume maior de dinheiro, que é nesse caso. Então, a gente já vê que com um dividend yield de quase 9%, você precisa de 178 mil. Com um dividend yield de quase 8% aqui, arredondando para baixo, olha, você precisa de 191 mil. É uma diferença de 13 mil, olha. É uma boa diferença. E a quantidade de cotas, olha, 1.784 para 1.760 cotas. Nem é tanta quantidade de cotas, é 24 cotas de diferença. Mas o valor ele é bastante alto, né? Porque o valor das cotas é caro. E o outro ponto é que não é só isso que reflete no preço, tá? É isso aqui também, olha. Os que estão descontados para os que não estão tão descontados. E olha que interessante, o BTLG 11, ele tá com PVP acima de 1, então ele tá mais caro. Ele tá R$100, ele tá mais caro do que ele deveria ser. Ele deveria ser R$ 98,26. Então, hoje você estaria comprando 24 cotas a mais desse carinha, em comparação com o XPLG 11, justamente por conta desse desconto do PVP de 4%. E a gente vai, isso é uma percepção bastante interessante. Apesar que você precisa de um volume maior do XPLG 11, atualmente você precisa de menos cota dele, olha, do que o do BTLG 11 para conseguir os mesmos R$ 1.320. Isso é bastante interessante. Você vai vendo, você vai fazendo essas contas e você vai identificando esses números, e isso vai te dando uma percepção muito clara de que
comprar fundos imobiliários descontados e que tenham uma boa média ali de entrega de retorno é extremamente importante. Obviamente, vai ter momentos, pô, Diego, você deixaria de comprar o BTLG aqui por conta do PVP dele? Não, o PVP dele para mim tá aceitável. São fundos imobiliários, olha, que eles possuem uma liquidez diária absurda, assim, olha. É na casa dos milhões, então o movimento você consegue comprar e vender muito fácil, mesmo com o PVP acima de 1. Só que a gente consegue ter um aperfeiçoamento maior, a gente consegue ter uma performance maior nos nossos investimentos, que é fazendo isso, escolhas melhores. Guarda aqui 191.760 cotas do XPLG11. O próximo, pessoal, é o VILG, a gente conhece ele também, é excelente. O dividend yield dele é de 8,02, bastante próximo do XPLG11. Só que ele tá com desconto maior, é de 0,92. Isso é muito interessante, né? Olha, o valor atual dele, a gente viu aqui que é de R$102. Precisa atualmente, para alcançar o nosso salário mínimo, 1.886 cotas. O último dividendo dele, eu coloquei o próximo, que mais recente, né? Que vai ser, ó, dia 15 o pagamento, semana que vem. A gente precisa de 1.886 cotas. A gente precisa atualmente gastar 193.587. É um valor bastante alto. Você compra mais cotas, apesar do desconto dele, exatamente por conta do dividend yield dele. Realmente ainda não é um dos melhores, ele bate a inflação, mas tudo bem, é logístico, faz parte do jogo. Vamos fazer a comparação com o GALG11 que eu tinha comentado com vocês. O GALG11, o valor dele, ele é de base 10, pessoal. É de 8,55. O dividend yield dele é de 11,44. Isso que é interessante, pessoal. Fora que o PVP dele está descontado, ele está com 7% de desconto, o último dividendo foi de 8 centavos. Quando a gente vai ver e vai fazer essa mesma continha, a gente precisa de 16 mil cotas para bater o nosso target de um salário mínimo. Só que olha o quanto a gente precisa ter investido, R$137 mil. É extremamente menos em comparação com todos os outros, olha. O VILG é 193, com o XPLG11 é 191 e com o BTLG11 é 178. Obviamente são muito menos cotas por conta do valor deles, que é da base de 100. Só que o GALG11 ele ganha muito no desconto, que ele tá com 7% de desconto. Quando o valor dele equilibrar no 1, você ganhou essa diferença, esse 7%. Fora que é muito menos dinheiro, né? Isso é bastante interessante. Não tô dizendo que o GALG11 é melhor que esses três, tá? Ele atualmente está entregando um resultado muito melhor. E aí? Você já tinha feito essas comparações? Você já tinha feito essas análises simplesmente para entender o quanto você precisa ter investido desses fundos imobiliários bastante parrudos, bastante sólidos, em comparação até um de base 10. Eu, quando faço compras, eu gosto de comprar, por exemplo, eu nunca compro simplesmente números certinhos, tipo R$500. Não, eu vou comprar R$560. Pô, com esses R$60, eu sempre compro base 10. Obviamente que eu sempre tento ter na minha proporção que eu calculo que faz sentido para mim, daqueles tipos de logístico, papel, agro, de shoppings. É bom você ter uma proporção na sua carteira dentro deles, e você sempre ficar nessa proporção, porque você vai criando um equilíbrio na sua carteira, é muito menor a chance de você sofrer muitas quedas, então sempre vai ter um equilíbrio, algumas coisas vão estar caindo, outras vão estar subindo, e isso vai mantendo as coisas equilibradas. E aí, você investe em algum desses fundos imobiliários? Pessoal, se vocês assistiram até aqui, se vocês gostaram desse vídeo, digita GALG11 nos comentários. Isso vai significar pra mim que eu vou entender que vocês gostaram. E se você não gostou, digita nos comentários inconstitucionalmente em chinês de trás pra frente. Pessoal, eu agradeço a companhia de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.